Paz do Senhor Jesus, meu irmão, sejam bem-vindos. Vocês que estão fazendo parte deste canal, que se inscreveu, você que ainda não é inscrito, está entrando no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Leandro Dias e todos os dias nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor, fazendo uma oração pela tua vida. Então, neste momento, eu te convido a ficar nesse vídeo que eu tenho certeza que vai falar o seu coração. Fique até o final, porque no final do vídeo nós temos uma oração especial pela sua vida, onde você vai estar podendo colocar suas causas diante do Senhor, e eu vou estar com muita alegria no meu coração orando por você e crendo que o Deus dos céus vai estar entrando com providência e te dando vitória. Hoje nós vamos falar de um tema de extrema importância para os nossos dias, para cada ser humano na face da terra, quer seja ele crente ou não crente. Nós vamos falar, o tema que nós vamos tratar neste momento é o seguinte: o que fazer diante das crises? O que fazer diante das dificuldades, das crises que surgem nas nossas vidas? Nós sabemos que todo mundo, todo homem na face da terra, todo ser humano passa por crise em algum momento da sua vida. E nós vamos estar tratando justamente sobre esse tema. E para basear a nossa mensagem, Deus pôs, na verdade, no meu coração o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, a partir do verso 28, que nos diz assim: e por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerais como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procura todas essas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus amados irmãos, nesse texto aqui, o Senhor Jesus está tratando de um tema que muitas pessoas têm sofrido, têm enfrentado, uma dificuldade que muitas pessoas têm enfrentado, que é a ansiedade, concernente às coisas do dia a dia, às necessidades. E o tema que nós vamos tratar está relacionado com este aqui, porque nós vamos estar falando sobre o que fazer. É uma pergunta que eu faço a você. Você já parou para pensar o que fazer diante das crises que surgem muitas vezes nas nossas vidas? A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado. O texto da palavra do Senhor nos diz, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que existe um tempo para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. Ele diz que há tempo de rir, mas também diz que há tempo de chorar. Diz que há tempo de abraçar, mas também diz que há tempo de afastar-se de abraçar. O que a Bíblia quer dizer com tudo isso? A Bíblia quer dizer que há momentos na vida que nós vamos enfrentar o dia mau. Tem momento que o dia mau chega na vida do ser humano, de repente, uma crise que ele não sabe de onde surgiu tanta dificuldade. Você que chegou a este vídeo aqui, eu creio que o Senhor levou esse vídeo até você. O meu objetivo ao fazer este vídeo, ao produzir esse conteúdo, é para te abençoar. Estou orando para que Deus leve este conteúdo até pessoas que precisam de ouvir a palavra que o Senhor tem me colocado no meu coração aqui, para estar ministrando neste canal. Então, talvez você está vendo esse vídeo agora e está vivendo alguma crise em alguma área da sua vida. E muitas vezes nós nos perguntamos o que fazer diante da crise. Esta pergunta ela é muito importante que nós saibamos respondê-la claramente quando ela é feita. Sabe por quê? Porque nós precisamos partir do princípio que de vez em quando, ou na maioria das vezes, nós estamos sempre enfrentando algum tipo de dificuldade, de crise, de problemas, de lutas, de adversidade.
nós estamos sempre em lutas, porque estamos nessa terra. E enquanto o homem estiver nessa terra, enquanto ele não for arrebatado para morar no lugar perfeito, que é com Cristo na glória, há momentos que haverá dificuldades e que nós temos que lutar e não podemos desistir diante da dificuldade. Então, responder à pergunta, o que fazer diante das crises, é muito importante. Por quê? Vou tratar aqui de alguns pontos por que é importante. Primeiro, porque se eu não sei o que fazer diante das crises, eu começo a tomar decisões que pode causar maior problema diante daquela situação. Quantas vezes pessoas se pegaram em algumas dificuldades, tipo uma dificuldade financeira, um mês, surgiu uma dificuldade, apareceu algo que está fora do orçamento, uma crise de repente bateu a porta financeira para aquele mês. A primeira atitude que muitas pessoas tomam é de ir em busca de um empréstimo, por exemplo, estou te dando um exemplo, para sanar aquela crise que surgiu, aquela crise momentânea. E o que muitas vezes acontece? Acontece o seguinte, que ele, em vez de procurar um meio de acalmar e buscar uma solução que não seja por meio de um empréstimo, e às vezes esse empréstimo contendo juros altíssimos, a pessoa talvez buscar no meio dos próprios familiares, algum meio que não agrave o problema, ele busca um empréstimo que por longos meses ele vai estar endividado. Ele sanou aquele problema que surgiu, sim, mas criou outros que irá durar vários meses para frente. Eu dei apenas um pequeno exemplo. O que fazer diante da dificuldade ou da crise quando ela bate à nossa porta? O que fazer diante das crises? A gente precisa saber o que fazer. Precisa saber como lidar quando ela surge ou bate à nossa porta. Porque se eu não sei lidar com a crise, eu posso gerar problemas maiores diante daquela situação. Eu quero dar mais alguns exemplos. Eu quero dar um exemplo baseado em família. Às vezes o pai de família chega cansado em casa e topa uma situação desagradável. Não vou especificar aqui que tipo de situação, não vou falar de problemas específicos, mas genericamente. Surge um problema no meio da família, da sua família, e ele chega cansado e vê aquela situação, sem parar para pensar, para sentar, raciocinar o que fazer diante daquela situação, ele começa a criar uma crise pior, começa a brigar. Ele começa a brigar com quem causou aquela situação, a ponto de uma pequena crise que surgiu ali, uma pequena dificuldade se tornar em algo maior, e muitas vezes levando até a separação, a perca do casamento, a dificuldade com o filho, porque não soube gerenciar, não soube resolver aquela crise sem causar uma pior. Jesus Cristo, ele diz aqui nesse texto seguinte: não andeis ansioso quanto à vestuária, considerai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem fia. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. O que fazer quando a crise bate à nossa porta? O que fazer diante das crises? Jesus Cristo aqui está dizendo: não fiquem ansiosos diante das dificuldades da vida. Quando surge a necessidade de uma roupa, a necessidade da comida, isso tudo é crise. Imagina a pessoa não ter, num certo momento, dinheiro para comprar veste para sua família ou pão para sua casa. É uma crise financeira que bateu à sua porta. A primeira coisa que Jesus Cristo nos ensina é não ficar ansioso, porque a ansiedade leva justamente a fazer o que eu acabei de dar, os dois exemplos agora no início do vídeo, que é a pessoa tomar atitude que, em vez de sanar o problema, vai causar um problema maior. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é tirar a ansiedade. Amados, pense num negócio complicado na vida do homem, não importa se ele é crente ou não, não importa se é homem ou mulher. Quando eu falo homem, eu estou falando
de homem e mulher. Pense numa coisa terrível, chama-se ansiedade. E não é fácil. Eu vou te dizer que controlar a ansiedade não é fácil. Existem pessoas que sofrem dessa dificuldade. Isso muitas vezes é considerado até uma enfermidade, que precisa de um certo tratamento, cuidados médicos, porque a ansiedade ela causa inúmeras dificuldades, principalmente de saúde, na vida do ser humano. Além de problemas de saúde, pode levar a pessoa a tomar atitudes que ela irá se arrepender, talvez até pelo resto da vida. A ansiedade. Não saber esperar o momento certo para resolver aquela dificuldade. Então, se você entrou nesse vídeo agora, está vivendo alguma dificuldade na sua vida, aparentemente está descontrolada, você não sabe o que fazer, o primeiro ponto é não fique ansioso quanto a isso. Por que não fique ansioso? Com isso, eu não estou dizendo que você tem que sentar e ficar esperando que o problema, a crise, a dificuldade que bateu à sua porta se resolva do nada. Não é isso que eu estou dizendo nesta mensagem. Eu não estou querendo que você sente no sofá e espere que alguém vai resolver seus problemas. Eu estou te dizendo que o que fazer diante da dificuldade ou da crise quando bate à nossa porta, a primeira coisa é não ficar ansioso. A primeira coisa é buscar a calma, não ficar ansioso. Mas, ao contrário do ansioso, é você ter calma. É você estar tranquilo, sentar para pensar, não para estacionar e parar, para não buscar solução. É você sentar calmamente e conseguir raciocinar, ouvir o seu raciocínio, ter domínio, buscar o domínio da situação. Quando você faz isso, sabe o que vai acontecer? Você vai entender a causa do problema, que é uma das coisas que nós devemos, que é a segunda coisa que nós devemos fazer diante da crise. A pergunta do vídeo é o que fazer diante das crises. A primeira coisa é não ficar ansioso. A segunda coisa é você buscar a causa daquilo ali. O que está causando essa dificuldade? O que foi que mudou? Que trouxe essa dificuldade? É um desemprego? Não, eu estava empregado, de repente fiquei desempregado. A causa foi a falta de emprego? Muito bem, eu preciso acalmar e saber que Deus sabe que eu preciso me alimentar e alimentar a minha família. Então eu preciso me munir espiritualmente em primeiro lugar. Botar minha fé em Deus, pôr a minha fé em Deus, descansar minha fé em Deus. Primeiro ponto, como cristão, falando para você que é cristão e acredita no poder do nosso Deus para abrir portas. Aí você fez isso espiritualmente, você se muniu, está crendo que Deus é um Deus que abre porta, e agora você vai ver que a causa do problema financeiro é o emprego que você perdeu, então você vai agora buscar dentro da localidade onde você está, da cidade onde você reside, da zona rural onde você reside, buscar em todos os lugares possível solucionar esse problema, sem sair criando novos problemas. Muitas vezes as pessoas vão de um lugar para outro, sabe? Fiquei desempregado na minha cidade, agora eu tenho que correr para uma outra cidade, para um outro estado, para um outro país, e junta família, junta filho, faz isso, faz aquilo aí. Quando pensa que não, ele criou um problema maior. Então, busque saber a origem, calmamente, sem ansiedade, comece a buscar a solução para este problema. Amados, nessa vida, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos em uma luta constante. A luta pela sobrevivência, por mais que nesse mundo existem muitos milionários, mas ainda pessoas que têm um patamar financeiro elevado, passa dificuldade. Engraçado, rapidamente, que abrir um parênteses para falar aqui, eu creio que Deus está falando com pessoas neste momento que está passando por dificuldade financeira, porque todos os exemplos que o Senhor está me dando estão relacionados a algo financeiro. Se vocês, e eu estou analisando isso aqui, porque o tema ele é abrangente, não só a área financeira, mas todas as áreas do ser humano. Então, se Deus está me dando esses exemplos,
é porque tem alguém que está assistindo esse vídeo agora, está com dificuldade financeira e a ansiedade tem batido a sua porta. Eu quero te falar uma coisa, isso é uma crise. Essa crise ela é passageira. Você, com a ajuda de Deus, vai encontrar solução para o teu problema e você será muito, muito, muito mesmo abençoado pelo Senhor Jesus. Desde que você se acalme, mantenha a calma e a sua confiança em Deus e busque a solução calmamente em Deus e Ele vai te dar a solução. Então, como eu estava dizendo, todo mundo, enquanto viver nessa terra, vamos viver alguns momentos de crise. Eu me lembro de muitas crises que eu já tive na vida. Existe crise de enfermidade que bate a porta de repente. Existe crises no casamento que de repente bate a porta, do nada surge, crise entre filhos. E nós precisamos saber o que fazer diante disso aí. Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós temos um Deus que nos orienta. E às vezes as pessoas, não sabendo o que fazer, buscam em tantos lugares saída e o último lugar que ele vai buscar é em Deus. E uma das coisas que nós precisamos saber, ou uma das coisas que nós precisamos fazer diante da crise, sabe o que é? Buscar em Deus a solução. Olha, Jesus diz aqui no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que ele mencionou aqui, que causa crise, todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, uma coisa importantíssima para você que está vendo este vídeo, é você saber que Deus, ele sempre está, sempre, amados, deixa eu te falar uma coisa, sempre Deus está disposto a ouvir a tua oração e no momento dele que não é o nosso momento, por isso que Jesus diz, não fique ansioso, no momento dele, ele agir em seu favor. Ele sabe o quanto nós aguentamos aquela dificuldade e muitas vezes ela serve para testemunho. Mas sabemos que em dado momento o Senhor Deus vai agir para nos abençoar. Então, diante das crises, nós precisamos, voltando o ponto aqui, precisamos tirar a ansiedade para não tomar decisões precipitadas. Segundo, precisamos buscar a causa do problema que está causando dificuldade. É no casamento, talvez numa conversa entre cônjuges, você e sua esposa, seu esposo, está faltando mais diálogo, está faltando demonstrar mais amor, sabe? Às vezes, acontece muitas vezes, a mulher reclama, o marido reclama do casamento, de alguma situação, e ali se torna, cria-se uma crise em torno daquilo ali, aí o outro já não aceita aquela situação, em vez de acalmar, de procurar uma solução pacífica, ele cria outro problema pior com a cabeça quente. Precisamos saber o que fazer diante dessa situação e como nós vamos conseguir ter a inteligência suficiente para ter as respostas quando os problemas vêm. É mantermos a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Pense numa coisa, mantermos a comunhão com o Espírito Santo de Deus, mantermos a constante leitura da palavra do Senhor, mantermos um contato sempre com Deus que sabe de tudo, que nos guia, nos dá direção. As crises, ela vem, não tem como dizer que não surge. Gente, de vez em quando, vou falar para vocês aqui, de vez em quando aparece cada coisa, a gente pensa assim, meu pai, como que surgiu isso aí, Senhor? Tudo estava certo, estava tudo andando no caminho certo, de repente surge um negócio desse aí do nada, acontece uma coisa, às vezes nem é causado por a gente mesmo, pessoas, terceiro, causa problemas ou cria problemas que nos atinge e nós ficamos ali para resolver aquilo ali e é uma coisa de um lado, é um filho, é um irmão, um parente, é no trabalho, um colega, na sociedade, na igreja. Nós precisamos mantermos a calma diante de tudo isso aí. Talvez você que está vendo esse vídeo agora precisa manter a calma em algumas situações, algumas crises que surgem na vida. Mantenha a calma. Não se desespere. Existem pessoas que se desesperam rapidamente, assim, são pessoas explosivas. Precisamos ter controle. O Espírito Santo de Deus, meus amados,
Ele é aquele que nos dá controle. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Nós precisamos ter domínio próprio. Olha, vou encerrar aqui esta mensagem lembrando uma passagem bíblica que o Senhor trouxe ao meu coração aqui agora. Depois nós vamos estar fazendo uma oração por você. Vocês conhecem muito bem, já ouviu falar, ou já leu, ouviu pregações, sobre a história dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Vocês sabem muito bem que Abel ofereceu ao Senhor melhor sacrifício do que Caim. E isso rendeu para ele um elogio da parte do Senhor, uma aceitação da sua oferta, enquanto que Caim, a oferta dele não foi aquela oferta agradável ao Senhor. Só para vocês verem como muitas vezes nós tomamos atitude que piora a situação. Ele estava com uma situação dificultosa ali, porque Deus não aceitou a sua oferta. E ele ficou muito triste com aquela situação. Surgiu uma crise dentro dele. Uma dificuldade bateu dentro do coração de Caim. Naquele momento, um ciúme, uma inveja do seu irmão. Gerou-se uma crise de repente. E ali veio um turbilhão de coisas na mente de Caim. Porque Deus não aceitou a sua oferta. Qual era a atitude correta de Caim? Acalmar, não ficar ansioso, buscar a causa do problema. Por que Deus não aceitou minha oferta? Por que eu estou agora, porque o que eu vim oferecer a Deus está sendo rejeitado pelo meu Senhor neste momento? Não. O que Caim fez? Caim começou a planejar no seu coração fazer um mal ao seu irmão. E Deus viu aquela situação e ainda alertou: Caim, o pecado bate à tua porta. Sobre você será o desejo, mas sobre ele você deve dominar. O Senhor tentou alertar Caim de não fazer o que ele estava planejando no seu coração. Mas Caim, diante daquela situação, não teve controle, não teve domínio. E o que ele fez acaba matando o seu irmão. E o que o seu irmão tinha a ver com isso? O problema era dele, que não trouxe a oferta correta. O problema era dele, que não procurou saber qual era a melhor oferta para agradar o Senhor, que não conhecia o Deus que ele estava ofertando para saber exatamente o que ele queria. Então, Caim causa uma crise. No meio daquela crise, ele causa um problema pior, porque agora o Senhor o expulsa da sua presença e o amaldiçoa. Ou seja, adiantou alguma coisa? Toda aquela situação que ele criou por causa da crise, da oferta que não estava correta diante do Senhor? Não, ele deveria parar e buscar solucionar sem causar um problema pior. Nós precisamos, amados, saber solucionar o nosso problema sem causar um pior. Existem pessoas que estão com crises existenciais. Talvez você... Eu falei muito aqui das crises da vida, como financeiro, como problemas naturais, mas às vezes tem pessoas que estão vivendo crises existenciais. Eu me lembrei aqui agora de algo que aconteceu no meu trabalho com uma colega minha. De manhã cedo, ela chegou assim, me chamou e perguntou para mim: meu irmão, qual o sentido da vida? Sabe, ela fez essa pergunta. De repente, assim, qual o sentido da vida? Ela está fazendo um curso para trabalhar, me parece que é no ML. E acho que é isso, não sei no ML. Eu sei que ele lidar com pessoas que já morreram, eu não sei nem exatamente o nome do curso, mas ela tinha que lidar com pessoas que já morreram. Tratar, cuidar do corpo, dar banho, essas coisas assim. Preparar o corpo, né? E ali, diante daquele estudo, ela vendo aquelas pessoas mortas, crianças, homens, mulheres, ela surgiu dentro dela uma crise existencial. E diante da crise existencial,
O que surgiu nela? Tristeza, abatimento. Você olhava para aquela mulher, você via aquela mulher abatida, quase que com depressão. Quantas pessoas estão com crises existenciais? Diante de situações assim, nós precisamos cada vez mais não nos desesperarmos, mas buscarmos mais em Deus, termos maior comunhão com o Senhor, para que o Senhor responda as perguntas que talvez o homem não seja capaz de responder. Uma pergunta dessa, qual o sentido da vida? É uma pergunta feita ao longo de toda a história da humanidade. E há muitas respostas para o sentido da vida. Se eu sou cristão, eu tenho uma resposta como cristão. Se a pessoa é de outra religião, tem uma resposta baseada na sua religião. Cada pessoa tem uma resposta baseada na sua crença acerca do sentido da vida. Então, nós precisamos buscar em Deus a resposta de Deus para os problemas que afligem as nossas almas. Essas crises que batem de repente à nossa porta. Precisamos parar e buscar solução sem causar novos problemas, sabendo que em Deus há saída. Então, meu amado, você que está vendo esse vídeo, não sei se como aquela mulher que queria saber o sentido da vida, não sei se você procura pelo sentido da vida, não sei se o seu problema é outro, eu só sei de uma coisa, Jesus ensina nesse texto, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão resolvidas. Todas as outras coisas encontrarão o seu caminho. Você tem buscado ao Senhor diante das crises da vida? Você tem perguntado ao Senhor qual é a saída? Como você tem se portado quando o problema surge? Ou você descontrola tudo, não sabe o que fazer e acaba piorando a situação? Se isso tem acontecido, não deixe, busque ao Senhor em primeiro lugar. Agora, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que talvez esteja enfrentando algum tipo de situação que você não sabe o que fazer. Eu quero orar para que Deus possa te dar uma saída, te dar uma luz no fim do túnel. Eu quero orar para que Deus te mostre que nele há uma solução. Eu quero orar para que o Senhor te ajude e te fortaleça diante dessas adversidades. Mas antes de orar, eu peço que se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo, deixe o seu like e nós vamos fazer um compromisso. Você vai compartilhar esse vídeo o máximo possível que você puder com seus amigos, vizinhos e parentes, no seu WhatsApp, no Story, no Facebook, aonde você puder compartilhar esse vídeo, compartilhe para ajudar esse canal. Deus abençoe sua vida e vamos orar. Pai Santo, Deus de poder e glória, cuja presença nós estamos neste momento. Senhor da glória, eu quero te louvar porque tu és fiel. Nós estamos trabalhando aqui, Senhor, neste momento um tema de extrema importância, o que fazer diante das crises. Quantas vezes, Pai, bate em nossa porta crise, Senhor, que nós olhamos e não encontramos solução. Ficamos sem saída e às vezes tomamos decisões que acabam piorando a situação. E agora eu vim orar, Senhor, para que tu ajude este homem ou esta mulher, diante das adversidades, das dificuldades, para que o Senhor nos fortaleça, para que nós em Ti possamos tomar decisão, a melhor decisão para resolvermos essas lutas quando elas surgem diante de nós. Deus, eu creio no Deus que faz milagres. Por isso eu oro por essas vidas que estão comigo neste canal agora. Meu Deus, que toda obra do mal caia por terra, Senhor. O projeto do inimigo caia por terra contra a vida deste homem e desta mulher. Meu Deus, que o Senhor ajude os teus filhos nesta caminhada, em nome de Jesus, Pai. E nos ajuda a lidar com as crises, com as dificuldades da vida, para que no final nós possamos cantar o hino da vitória e te glorificar em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Que o melhor de Deus possa acontecer para você. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Não se esqueça de... Nós temos inúmeros vídeos aí neste canal.
Então, que você possa estar acompanhando, maratonando os nossos vídeos, pois você vai crescer espiritualmente através desse canal. Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor.